Olá, meu nome é Flaviane e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Se você procura crescer espiritualmente, sanar algumas dúvidas e até mesmo se aprofundar na Bíblia e no espírito de profecia, você está no lugar certo. Queria te convidar hoje a começar um curso bíblico junto comigo. Esse vídeo será o primeiro de uma série de vídeos nos quais nós aprofundaremos o nosso conhecimento em assuntos muito especiais da Bíblia. Vamos? O que é a Bíblia? Será que ela realmente é tão importante assim? A Bíblia é de Deus ou dos homens? Ela esteve presente desde a fundação do mundo ou não? Essas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Mas antes, vamos falar com Deus a fim de que possamos ter plena sabedoria antes de começarmos a estudar sobre a Bíblia. Feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, Deus, somos muito gratos pelo teu amor e misericórdia que está sobre nós todos os dias. Neste momento de estudo, Senhor, que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, a fim de que possamos entender e compreender a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir agora a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu utilizo essa Bíblia que você está vendo, ela é da versão King James. No final do vídeo eu vou explicar para você o porquê que eu prefiro utilizar a versão King James e não outras versões que existem por aí. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá então. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Aqui está a chave para que você e eu tenhamos uma vida realmente feliz e satisfatória. Ler, ouvir e praticar as palavras que contém neste livro tão sagrado e especial. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livrinhos, ou seja, a Bíblia é uma grande biblioteca que contém 66 livros. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em livros da lei, que vão de Gênesis a Deuteronômio, livros de história, de Josué até Esther, livros de poesia, de Jó até Cantares, livros dos profetas maiores, Isaías até Daniel, e, finalmente, os profetas menores, Oséias a Malaquias. O Novo Testamento é dividido em evangelhos, de Mateus a João, de história, Atos, de cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, as cartas gerais, de Tiago a Judas e, finalmente, as profecias, o Apocalipse. Cerca de 40 homens de diferentes localidades, idades e épocas foram chamados por Deus para colocar em prática a escrita, ou seja, para redigir este livro muito especial que nós temos em nossas mãos hoje. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, foi escrito em meados de 1500 a.C. e o último, Apocalipse, cerca do ano 97 depois de Cristo. Bom, a Bíblia passou de papiros, pergaminhos, até chegar neste produto que nós temos em nossas mãos e que com certeza todos nós temos em casa. Mas o que a Bíblia em si diz sobre a sua própria origem? Vamos confirmar e vamos comprovar o que a Bíblia nos diz? Abra então a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21 nos diz: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientados pelo Santo Espírito.
Bom, então agora nós podemos ter plena certeza que a origem da Bíblia, ela é baseada na inspiração através do Espírito Santo. Os homens foram apenas instrumentos a fim de poder escrevê-la, mas a inspiração é divina. Bom, mas será que a Bíblia já existia no começo do mundo? Ou ela surgiu de repente? Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? Aqui temos plena comprovação de que Deus falava com o ser humano face a face. Como nós lemos Gênesis, então aqui é comprovado que Deus falava face a face tanto com Adão como com Eva. Mas, lamentavelmente, algo terrível interrompeu essa comunicação muito especial. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59. Vamos estudar juntos. Isaías capítulo 59, versículo 2. Que diz assim: No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Lamentavelmente, quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação drástica entre Deus e o ser humano. Ele já não podia mais falar com o ser humano face a face. O homem só poderia ouvi-lo. E foi por esse motivo que Deus escolheu homens consagrados e dedicados para falar a eles. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Agora, para complementar também, vamos lá em Números, no Velho Testamento. Números, capítulo 12, versículo 6. Versículo 6, que diz assim: Então disse Yahvé: Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Aqui nestes livros encontramos então a comprovação de que, apesar do pecado realmente ter nos distanciado de Deus, ele buscou um outro meio a fim de manter a sua comunicação com o ser humano. E foi através de pessoas realmente consagradas, que estavam cada vez mais próximas dele, os profetas. Bom, agora que nós já sabemos disso, você sabe realmente por que Deus nos deixou a Bíblia? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 119. Que diz assim: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Significa que quando você abre a Bíblia, estuda ela e pratica todo o conhecimento que ela lhe proporciona, as trevas vão embora da sua casa, da sua família, do seu casamento. A sua vida espiritual passa a estar blindada, porque a luz de Deus está sobre você. E é por isso que em 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, vamos lá.
1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 em diante. Diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Para compreender de fato a Deus e o plano da salvação, nós precisamos da Bíblia, porque ela é como uma bússola que nos leva, nos direciona e nos orienta até o nosso destino final. E a Bíblia não tem apenas estes versículos que nos comprovam isso, mas tem outros. Vamos lá então para 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Agora, João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. É isso mesmo. A Bíblia, ela é a verdade que liberta. Você não está sendo guiado por qualquer coisa, mas o Espírito Santo do Senhor, Ele mesmo, guia você através dela. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: será mesmo que nos dias de hoje a Bíblia serve para mim? Será que ela não é muito antiga, muito passada? Hoje em dia as tecnologias estão tão avançadas. Será mesmo que eu preciso dela? Vamos ver o que ela nos diz? Abra sua Bíblia então em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Se em algum momento surgiu na sua mente ou no seu coração a dúvida de que será realmente que ela é importante ou não, aqui nós temos a comprovação de que sim. Até mesmo hoje, no século 21, 2026, a Bíblia, ela ainda é atual. Ela ainda está aqui para nos mostrar os nossos erros, a fim de que possamos corrigi-los, mas não dependentes de nossa própria sabedoria, mas sim sob a sabedoria do Espírito Santo. Sim, ela é importante para mim e para você ainda hoje. E aí você pode se perguntar: mas será que eu posso realmente acreditar em apenas um livro da Bíblia que menciona que nós precisamos dela? Por isso mesmo, vamos ler outros 2 livros da Bíblia para realmente estarmos convictos de que a Bíblia é importante ainda hoje. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 17. João capítulo 17, versículo 17. Que diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. E agora, João capítulo 8, versículo 32. Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, sim, a Bíblia é a verdade. E quando você compreender essa verdade e ter cada vez mais um conhecimento aprofundado sobre ela,
você será transformado pelo poder do Espírito Santo, um poder que te trará paz e esperança. E finalmente, a última pergunta, que para muitos é realmente uma interrogação. E o que a Bíblia tem a ver com o meu destino final? Será que realmente ela é importante? E para qual destino ela está nos guiando? Vamos responder esta pergunta. Abra sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. O propósito que Deus tem na minha e na sua vida é de salvação. E a Bíblia, o Evangelho, ele realmente nos guia, nos direciona para o nosso verdadeiro destino, que é a salvação. E eu creio que se você estudar este livro, pelo menos um capítulo por dia, Deus derramará bênçãos sem medidas, não somente sobre você, mas sobre a sua casa, a sua família, sobre todos aqueles que te cercam. E bom, eu prometi dizer a você o porquê que eu prefiro utilizar a versão King James e não qualquer outra versão. A versão King James de 1611 é uma tradução por equivalência formal, ou seja, palavra por palavra. Significa que ela possui total fidelidade aos manuscritos originais. Então ela não tem adaptações modernas, muito menos paráfrases ou mudanças dos textos, dos versículos e capítulos, para tornar os textos mais fluidos ou entendíveis. Ela realmente é considerada a versão mais pura dos originais. Diferente da nova versão internacional, a qual possui uma tradução por equivalência dinâmica, ou seja, focando muito mais na fluidez da leitura e em modernizar as palavras e o contexto, ao invés de realmente traduzir palavra por palavra, ou seja, a literalidade muitas vezes não existe. E ainda mais, esta versão, em alguns contextos, possui versículos a mais ou versículos de menos, diferente dos originais. E para fechar então o nosso estudo de hoje, gostaria de convidar você para participar de uma oração. Vamos lá? Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, agradecemos, Senhor, por este momento rico de conhecimento e comprovação da Tua Palavra, Pai querido. Que o Senhor continue derramando o Teu Santo Espírito sobre nós, a fim de que possamos cada vez mais estudar e compreender a Tua verdade. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou deste vídeo, gosta desse conteúdo mais aprofundado na Palavra de Deus, conhecimento realmente baseado na Bíblia, curte e comenta aqui embaixo. Tchau!